Olá a todos, meu nome é Ivan, do blog professorivan.com. Hoje irei comentar sobre o VirtualBox. O VirtualBox é um software que ele trabalha com virtualização de PCs, virtualização de máquinas. Para que eu vou utilizar a virtualização de máquinas no meu computador? Na maioria das vezes, a gente utiliza quando há necessidade de fazer testes. Por exemplo, você tem o seu computador rodando o Windows 7 e há necessidade de você fazer um teste com Linux, por exemplo. Imagine a complicação, você vai ter que ou redimensionar o seu HD para fazer a instalação do Linux no mesmo HD, ou então formatar a máquina por completa para instalar só o Linux, enfim. Muito complicado, muito trabalhoso. Então você pode solucionar esse problema trabalhando com máquinas virtuais. E o VirtualBox é um software muito simplesinho de mexer e vai suprir toda essa necessidade. O VirtualBox ele vai criar máquinas dentro do seu computador. O legal é que essa máquina ela é independente da sua máquina real, independente com relação a software. A hardware ela é dependente. Por quê? Porque ela vai roubar da sua máquina real a memória RAM para ela utilizar. Vai roubar um pouquinho do HD para salvar os arquivos dela. Vai roubar um pouquinho de processamento para poder processar as coisas que você necessitar nessa máquina virtual. É lógico, desliguei a máquina virtual e esse recurso ele volta para o meu computador, exceto o HD, né, que vai ficar um arquivo armazenado referente ao HD dessa máquina virtual. E o mais legal é que você pode ter várias outras máquinas virtuais no mesmo computador. Por exemplo, quero trabalhar com redes. Imagina, cara, vou ter que ter 2 computadores pelo menos para fazer isso? Não, você pode virtualizar 2 máquinas, 3 máquinas no seu computador. Eu posso nessa máquina instalar um servidor Windows ou Linux e fazer teste com as outras máquinas acessando o meu servidor. Enfim, esse daí seria uma utilidade da máquina virtual. Eu particularmente uso muito para fazer testes. Processo de instalação. Primeira coisa, você vai entrar no site do VirtualBox, www.virtualbox.org. Você vai procurar a seção de download. Na seção de download, ele mostra aqui as versões que você pode baixar. No nosso caso, eu vou baixar essa versão. Essa versão roda 32 bits e roda 64 bits também. Como eu já fiz o download, que está aqui, eu vou fazer a instalação logo. Duplo clique, a instalação é bem simples. Bem-vindo ao instalador, avança, os itens que ele vai instalar, avança. Aqui ele fala onde ele vai criar os ícones, no caso na área de trabalho e na inicialização rápida. Não quero inicialização rápida, quero só no desktop. Avança. Ele vai criar uma interface de rede. Você pode reparar depois lá nos seus dispositivos que vai criar uma placa de rede virtual. Ele utiliza isso para várias coisas. Sim, avança. Durante o processo de instalação, ele vai instalar alguns recursos virtuais, como eu havia dito, a placa de rede e suporte a USB. Instalando. Olha o que eu tinha comentado. Instalar. Vai surgir outras vezes. Novamente instalar. Acho que essa é a última. Instalar. Concluída a instalação. Aqui ele está sugerindo que eu já rode a máquina virtual após a instalação. Eu quero que rode. Finalizo. Aqui é o ambiente de configuração do VirtualBox, certo? Não é o objetivo da aula fazer a instalação do Windows, mas é o objetivo mostrar a configuração. Então vou fazer aqui a configuração de uma máquina virtual, só para a gente acompanhar. Primeiro momento, nome da máquina. Eu vou colocar aqui WinTest. Tipo de sistema operacional, ela tem suporte a vários sistemas operacionais, Linux, Windows, enfim, Mac. Eu vou rodar o Windows.
Versão do Windows. Aqui tem várias versões. Essas versões elas servem apenas para definir quanto de memória RAM sua máquina vai utilizar, esse tipo de coisa. Não tem muita diferença de uma para outra não, fora isso. Vou colocar aqui o Windows 7, avança. Tamanho da memória. Essa configuração diz respeito ao tamanho de memória RAM da máquina virtual. Essa máquina que eu estou rodando, é o meu notebook, ela tem 3 GB de memória. É lógico, eu não posso destinar 3 GB de memória para minha máquina virtual, vou gerenciar um pouquinho menos, eu vou colocar 1 GB. 1024. Ela vai poder roubar até 1 GB da minha memória RAM. Então, durante o processo que a máquina estiver funcionando, eu vou emprestar 1 GB de memória RAM da minha máquina real para a máquina virtual. Quando eu finalizar, terminar, fechar a máquina virtual, essa memória volta para mim. Avança. Eu vou precisar criar um disco rígido para minha máquina virtual. Como eu não tenho, eu vou marcar essa opção para criar agora. Criar. Ele vai oferecer vários tipos. No caso, eu vou usar o padrão do VirtualBox mesmo. Próximo. Aqui ele me dá 2 sugestões, dinamicamente alocado e tamanho fixo. Tamanho fixo é meio complicado, porque digamos que eu quero um HD de 20 GB. Se eu deixar essa opção tamanho fixo marcado e der um clique em próximo, ele vai criar um arquivo de 20 GB no meu HD. Ele vai ficar ocupando 20 GB. Se eu colocar dinamicamente alocado e configurar o HD para 20 GB também, ele vai gerar um arquivo bem pequenininho e conforme eu for colocando arquivos nessa máquina virtual, esse HD ele vai crescer até 20 GB. Então o tamanho do arquivo ele cresce dinamicamente. Eu acho muito mais viável isso. Próximo. Aqui eu vou definir o tamanho, né? Ele está sugerindo 25 GB, eu vou deixar por padrão. Cria. Pronto. Criei minha máquina virtual. Antes de começar a instalação, é necessário que você faça pequenos ajustes ainda, tá? Então vou clicar aqui, vou clicar em configurações. Aqui em configurações eu posso fazer pequenas modificações com relação ao nome, aonde ele está instalado, descrição da máquina se eu quiser, sistema, aqui que é interessante. Digamos que você se arrependeu de 1 GB, quero deixar menos, aí você pode afastar para cá, não, quero mais. Enfim, posso manipular isso daí. Uma coisa interessante também de mexer aqui, de configurar aqui, é a sequência de boot. Ele está sugerindo que o boot comece pelo disquete, eu não quero que comece pelo CD. Beleza, CD, mas que CD que ele vai utilizar? Eu vou vir aqui em armazenamento, aqui está vazio. Percebo pelo íconezinho aqui do meu CD, né, que é o meu drive de CD, esse cara aqui. Eu posso clicar aqui e eu posso escolher qual será o meu driver de CD. Por exemplo, aqui ó, driver do hospedeiro. O que vai acontecer? Eu vou colocar um CD-ROM na minha máquina real e a máquina virtual vai pegar o CD-ROM emprestado para ela. É como se o CD que eu colocasse na minha máquina virtual rodasse, ou melhor, desculpa, o CD que eu colocasse na minha máquina real rodasse na máquina virtual. Ou então você pode inclusive colocar um arquivo ISO logo. Aí ele emula o drive de CD e faz tudo para mim. Eu vou colocar aqui o drive E, que é da minha máquina, e vou clicar em OK. Acho que isso já é o suficiente. Uma coisa interessante de você configurar antes de inicializar a máquina é uma tecla de atalho. Arquivo, preferências, entrada. Tecla de atalho, eu vou alterar o meu aqui para F12. O que vai acontecer? Quando a máquina virtual estiver rodando e eu clicar com o mouse em cima dela, ele vai capturar o meu mouse. O meu mouse vai funcionar apenas na máquina virtual. E para voltar com o mouse para a minha máquina real, aí eu vou apertar F12. Você pode cadastrar a tecla que você quiser, tá?
Por padrão, vai vir tecla Ctrl do lado direito do teclado. O meu notebook não tem essa tecla, por isso eu estou configurando o F12. Ok. Concluída essa configuração, eu vou dar duplo clique aqui. E ele vai carregar a máquina virtual. Por problemas de resolução de tela, você não está vendo a imagem por completo, porque eu estou usando uma resolução baixa. Mas no seu computador provavelmente você está usando 1024 por 768, então vai dar para ver nitidamente. Ok? O objetivo era mostrar só até aqui, aí daí em diante é com vocês. Obrigado, até mais.